Lost Boy Larry – Vozes de um Desaparecido. A história de hoje foi mais uma indicação da nossa seguidora Jaqueline Fidelis e traz o caso de um menino supostamente chamado Larry, cujo pedido de socorro foi detectado por operadores de rádio em 1973. Foi na noite do dia 7 de agosto de 1973 que uma equipe de operadores de rádio foi pega totalmente de surpresa. Era um dia de trabalho comum em uma companhia de rádios fixada na Califórnia, nos Estados Unidos, até que em certo momento identificaram uma espécie de pedido de socorro através de um dos rádios de comunicação. Inicialmente não conseguiu entender muito bem do que se tratava, pois sinais de rádio possuem grandes interferências, principalmente por se tratar do século passado. Contudo, aos poucos conseguiram melhorar a qualidade do sinal e perceberam que realmente se tratava de um pedido de socorro e era transmitido por um menino que se identificou apenas como Larry. Temendo pelo pior, os operadores imediatamente entraram em contato com as autoridades, que assumiram o controle das conversas para tentar entender o que havia acontecido. Nas primeiras conversas, perceberam que o menino parecia desorientado e não conseguia explicar onde estava, dizendo apenas que estava preso em uma caminhonete vermelha e branca, junto com seu pai, que estava desacordado. Segundo ele, estavam em um passeio de caça-coelhos quando um acidente aconteceu e o veículo capotou, ficando de cabeça para baixo. Após algumas horas, uma outra equipe de transmissão disse ter recebido a mesma mensagem, e com isso, as notícias sobre o possível acidente começaram a se espalhar rapidamente. Mas durante as conversas, algumas situações estranhas deixou a equipe de investigação um pouco confusa. Em certos momentos, Larry, que dizia ter 7 anos de idade, alegou que seu pai havia sofrido um ataque cardíaco pouco antes do acidente e parecia estar morto. Porém, em outras ocasiões, chegou a dizer que seu pai estava vivo, mas desacordado, pois havia batido a cabeça. Ele também se contradizia quando questionado sobre como estava, primeiramente afirmando que estava preso dentro do veículo capotado, mas posteriormente informando que estava fora do veículo. Apesar de tudo, relevaram essa confusão, acreditando que poderia ter sido causada pelo acidente, com uma possível pancada forte na cabeça, deixando o menino de apenas 7 anos em estado de choque. Sendo assim, as buscas começaram, mesmo sem saber por onde iniciar. De acordo com a descrição do menino, o acidente havia acontecido em uma região de florestas, o que dificultaria muito, pois além de existirem diversas áreas florestais na Califórnia, poderia ser complicado localizar um veículo em meio à mata. Outra questão que preocupava as autoridades era em relação à comunicação com o menino, que acontecia através do rádio que havia na caminhonete, o qual funcionava utilizando a bateria do carro. Então, a comunicação só duraria enquanto houvesse bateria. Como não sabiam o estado dessa bateria, especialistas estimaram que ela duraria de 3 a 5 horas se utilizada com muita frequência. Sendo assim, pediram ao garoto que desligasse o rádio e ligasse novamente de hora em hora, para tentar ampliar o tempo que tinham de comunicação. Enquanto as buscas aconteciam, um operador de uma central em Albuquerque recebeu novamente a comunicação de Larry, dizendo que estava vendo luzes de um dos aviões que realizavam as buscas. Eles perguntavam seu sobrenome e a escola onde estudava, para tentar delimitar uma área, mas o menino não sabia dizer, ou talvez não quisesse dizer por medo. Além das interferências, outra dificuldade em entender o que ele dizia era porque, para quem não conhece, esses rádios, para funcionarem, é necessário apertar um botão que fica do lado do microfone, e muitas vezes Larry não apertava, ou apertava e soltava no meio da conversa, então as frases saíam incompletas. Fora isso, assustado, o menino ficava mudando os canais do rádio o tempo todo, então precisavam ficar procurando em qual canal ele estava. Depois de algumas horas, finalmente conseguiram rastrear o sinal do rádio da caminhonete, e perceberam que partia de uma região montanhosa conhecida por Montanhas Manzano, próximo a Albuquerque. A partir de então, o foco das buscas foi direcionado para a área em questão, mas não conseguiram encontrar nada.
Entretanto, a ideia de ser apenas um trote começava a pairar na cabeça dos investigadores. Como citamos inicialmente, foi estimado que a bateria duraria algo em torno de 3 a 5 horas, mas Larry já mantinha a comunicação há mais de 10 horas, e diferente do que foi pedido, ele não desligava o rádio e se mantinha em contato frequente e ininterrupto durante todo esse tempo, causando estranheza. Outra questão que trouxe desconfiança é que o sinal do rádio começou a ser ouvido por centrais próximas ao Canadá, local muito distante de onde ele foi interceptado inicialmente, parecendo que o radiotransmissor estava se movendo, reforçando assim a ideia de trote. Nesse momento, muito dinheiro e esforço já estavam sendo gastos nas buscas, que até então não tinham levado a lugar nenhum. Já haviam se passado 4 dias e o menino ainda se mantinha em contato. Mas como? Como o rádio ainda funcionava? Como o menino se manteve vivo, sem água ou comida após tanto tempo? Com todas essas divergências e suspeitas, as autoridades, já realmente acreditando se tratar de uma brincadeira sem graça, resolveu suspender as buscas e dar o caso como encerrado. Porém, uma reviravolta aconteceu. Uma família que vivia na cidade de Albuquerque havia sido dada como desaparecida. Segundo informações, pai, mãe e filho haviam saído para um passeio e não teriam voltado para casa após dias, e o filho desse casal se chamava Larry. Com isso, novamente as buscas foram iniciadas, mesmo com algumas divergências entre os casos, pois, segundo o menino do rádio, ele estava apenas com o pai. Já a família que desapareceu estavam pai, mãe e filho. Mas no dia seguinte, a tal família foi encontrada, todos estavam bem, e não se tratava do mesmo Larry. No dia 25 de agosto, uma outra família foi dada como desaparecida, e coincidentemente o filho também se chamava Larry. Contudo, essa família também foi localizada, e mais uma vez não se tratava da mesma pessoa. Sendo assim, decidiram encerrar as buscas pelo tal Larry do carro, o que causou revolta em muitas pessoas que acompanhavam as buscas, mas isso não foi o suficiente para as autoridades retomarem, e o verdadeiro paradeiro do menino permanece um mistério até hoje. Para muitos, tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto feita por algum menino com um rádio, mas para outros, o caso de Lost Boy Larry realmente aconteceu, e que em algum lugar nos Estados Unidos ainda existe um carro acidentado com pai e filho presos nas ferragens. Mas e você? O que acha deste caso? Será que o tal acidente realmente aconteceu? Ou tudo não passa de uma brincadeira sem graça? Se for verdade, por que o menino não dizia seu nome? Como a comunicação durou tanto tempo? Será que até hoje um menino chamado Larry pode mesmo estar preso em um veículo capotado? Tem alguma teoria diferente das que mostramos? Deixe nos comentários. Caso tenha gostado do conteúdo e ainda não for inscrito, não esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e curtir o vídeo, pois isso é de grande ajuda. E se quiser ver mais vídeos do canal, é só clicar no card na parte de cima de sua tela. Muito obrigado e até o próximo vídeo.